Vamos tratar então de geradores síncronos. Os geradores síncronos são compostos de enrolamento de campo, que é aplicado aos enrolamentos que produzem o campo magnético principal da máquina. Esse enrolamento de campo é aquele que pode ser substituído por um ímã permanente, se for o caso. E enrolamentos de armadura, onde é aplicado aos enrolamentos nos quais é induzida a tensão principal. Nas máquinas síncronas, o enrolamento de campo se encontra no rotor e o enrolamento de armadura se encontra no estator. Então, relembrando, o enrolamento de campo é aquele que eu posso substituir por um ímã. Ele sempre vai estar presente na máquina, esteja ele trabalhando como motor ou como gerador. Enquanto o enrolamento de armadura, ora, ele vai receber corrente quando funciona como motor, ora, ali que vai ser a corrente induzida, que é quando ele está funcionando como gerador. O rotor de um gerador síncrono é essencialmente um grande ímã. Os polos magnéticos do rotor podem ser construídos de duas formas. Salientes, é um polo magnético que se sobressai radialmente ao rotor, ele é protuberante, é como mostrado nesta figura aqui. E não salientes, que é o polo magnético nos rolamentos encaixados e nivelados com a superfície do rotor. Então esse polo saliente, vejam bem, eu consigo destacar esse polo aqui. Os enrolamentos estão por volta desse polo aqui, onde este meu polo é um grande ímã. Então vejam que eu tenho norte-sul, 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 norte. Então, em volta desse meu polo saliente, estão os enrolamentos. Já nos polos não salientes, os meus enrolamentos estão dentro desse cilindro aqui, e esse cilindro é, todo cilíndrico. Ele não tem nenhuma protuberância aqui. Aqui tem outros exemplos de polos salientes. Vejam bem que esse pedaço aqui é um polo saliente da minha máquina. Mesmo jeito que conseguem ver aqui, visualizar nesse meu rotor. A vantagem desse tipo de enrolamento é que eu consigo destacar apenas um polo saliente desse daqui, apenas um polo, para poder fazer manutenção. O rotor pode ser composto por um ímã permanente ou um eletroímã, como já disse anteriormente. Se o rotor for eletroímã, uma corrente CC deverá ser fornecida ao circuito de campo deste rotor. E há duas abordagens comuns para fornecer a potência CC. A partir de uma fonte CC externa, fornece a potência CC para o rotor por meio de escovas e anéis coletores, ou anéis deslizantes. Ou você fornece a potência CC a partir de uma fonte de potência CC especial montada diretamente no eixo do gerador síncrono. Para esse primeiro caso, eu vou injetar corrente nesse meu rotor através desses anéis coletores. No meu segundo caso, dentro da minha máquina, eu vou ter o enrolamento de campo que vai ser responsável pela criação desse campo magnético, onde percorre corrente contínua, porém eu vou ter um enrolamento de armadura que vai ser induzida corrente nele através dos rolamentos do estator. Mais para frente vou explicar melhor. Os anéis coletores e escovas aumentam o grau de manutenção das máquinas. Atentem-se bem que isso não é igual ao comutador de máquinas universais e máquinas de corrente contínua. É o anel coletor. Seriam 2 ou 3 anéis coletores, onde eu vou injetar corrente por ele. Então eu não tenho várias ranhuras nesse meu anel. É um anel normal, ele é fechado, onde eu tenho um rolamento que fica em cima desse anel fazendo contato. Além disso, a queda de tensão nas escovas pode ser a causa de significativas perdas de potência em máquinas que operam com grandes correntes de campo. Então, esse rolamento que fica em cima do anel, além de ter um grau de manutenção porque eu tenho peças móveis, ainda vou ter um potencial entre esse rolamento e o anel coletor. Mesmo apesar desses problemas, os anéis coletores e as escovas são usados em todas as máquinas síncronas de menor porte. Então, as máquinas menores possuem anéis coletores e as escovas. Lembrando novamente, isso não é um comutador lá das máquinas de corrente contínua, nem dos motores universais. Em geradores e motores de maior porte, excitratrizes sem escovas são utilizadas. Uma excitatriz sem escovas é um pequeno gerador CA com seu circuito de campo montado no estator e seu circuito de armadura montado no eixo do rotor. A saída trifásica do gerador de excitatriz é convertida em corrente contínua por meio de um circuito retificador trifásico que também está montado no eixo do gerador. Essa corrente contínua alimenta o circuito CC principal de campo. Aqui então, vamos exemplificar essa questão da excitatriz. Neste pedaço aqui, eu tenho minha máquina principal. Ela é máquina síncrona, ela tem o meu campo principal, que é o enrolamento de campo,
E eu tenho na minha saída aqui a armadura principal. Então aqui eu tenho corrente contínua, aqui eu tenho corrente alternada trifásica saindo. O que eu faço com essa excitatriz? Lá no meu rotor, eu vou colocar enrolamentos de armadura. E no meu estator, eu vou colocar um campo de excitatriz neste meu estator. Ou seja, quando essa máquina começar a girar, esse meu estator, com esse meu campo magnético aqui, vai induzir corrente nessa minha armadura. Vejam bem, campo, enrolamento de campo, gera o campo magnético. A armadura é aquela que é induzida. Então, esse meu campo induz corrente nessa excitatriz aqui, na armadura da excitatriz, que irá passar por um banco de diodos que vai retificar a minha tensão, transformar ela em contínua, para assim utilizar o campo principal, que é o campo no enrolamento de campo principal, que vai gerar corrente na minha saída. Ou seja, eu tenho meu estator com campo magnético que vai gerar corrente no meu rotor, que vai ser retificada. Esta corrente retificada vai passar pelo enrolamento de campo que vai gerar energia na minha saída. Então, eu uso energia para gerar energia. Basicamente isso. Aqui eu tenho um rotor gigantesco. Os meus polos bem separados aqui já não são polos salientes, eles estão alinhados com o meu rotor. E aqui eu tenho a minha excitatriz. É um pouco difícil visualizar, porém é esse anel aqui cheio desses enrolamentos. É aqui que vai ser induzida a minha corrente. Para tornar a excitação de um campo gerador completamente independente de quaisquer fonte de potência externa, uma pequena excitatriz piloto é frequentemente incluída no sistema. Uma excitatriz piloto é um pequeno gerador CA com ímãs permanentes montados no eixo do rotor e um enrolamento trifásico no estator. Bom, agora a gente aumenta um pouquinho mais a complexidade da máquina. O que acontece? Lá no meu rotor, eu coloco um enrolamento de campo utilizando ímãs permanentes. No meu estator, eu vou ter um enrolamento de armadura da excitatriz piloto, ou seja, quando esse rotor começar a girar, eu vou induzir corrente nessa armadura excitatriz piloto. Vai ser retificada e eu coloco no campo da excitatriz, do mesmo jeito que eu tinha anteriormente. Então, esse enrolamento de campo gera um campo magnético para a excitatriz, que vai induzir corrente aqui nesse enrolamento de armadura, vai passar pelo retificador trifásico para entregar corrente contínua no enrolamento de campo principal. Aí eu vou induzir tensão e corrente na minha armadura principal e eu tenho a geração de energia saindo aqui. Muitos geradores síncronos que contêm excitratrizes sem escovas também possuem escovas e anéis coletores. Desse modo, uma fonte auxiliar de corrente de campo CC também está disponível para o caso de emergência. Então, máquinas gigantes, máquinas complexas, além das excitratrizes sem escovas, também vão possuir escovas e anéis coletores. Por que disso? Caso eu precise, eu tenho acesso a esses enrolamentos. Então, aqui eu já tenho uma máquina de grande porte. Vejam que, além do meu enrolamento principal, que é muito grande, eu tenho aqui no cantinho um enrolamento um pouquinho menor, que esse é responsável pela alimentação do meu enrolamento de campo. Os geradores síncronos são, por definição, síncronos. Sua velocidade mecânica é sincronizada com a velocidade elétrica. O nome síncrono, máquina síncrona, é porque a velocidade dela é constante, sempre. E é uma função da frequência da corrente alimentando minha máquina. Então, essa minha frequência elétrica em Hz vai ser a velocidade mecânica vezes a quantidade de polos dividido por 120. Então, FSE, que é a frequência elétrica em Hz, vai ser igual a Nm, que é a velocidade mecânica do campo magnético em RPM, que é igual à velocidade de rotor nas máquinas síncronas, que multiplica a quantidade de polos dividido por 120. Como exemplo, para gerar uma potência de 60 Hz em uma máquina de 2 polos, o rotor deve girar a 3.600 RPM. Lá em Itaipu, os geradores possuem 32 polos. A nossa frequência de rede é 60 Hz. Façam aí qual a velocidade em RPM dos geradores de Itaipu. E nos casos dos geradores do Paraguai? No Paraguai, a frequência é 50 Hz. Então, este gerador tem que girar o quê? Um pouquinho mais devagar. Um outro exemplo aqui, para gerar potência em 50 Hz, uma máquina de 4 polos deve girar a 1.500 RPM.
Então, quanto maior a quantidade de polos, mais devagar essa máquina precisa girar. O valor na tensão induzida no estator é dado por EA é igual a Kφ, em que K é uma constante que representa os aspectos construtivos da máquina, como ela foi construída. Se ômega for expresso em radianos elétricos por segundo, então K vai ser igual a NC sobre raiz de 2. Ao passo que, se ômega for expresso em radianos mecânicos por segundo, então K vai ser igual a NCP dividido por raiz de 2. A tensão interna gerada, A, é diretamente proporcional ao fluxo e à velocidade, mas o fluxo depende da corrente que flui no circuito de campo do meu rotor. Esses dois gráficos apresentados aqui são denominados curva de magnetização ou característica vazio da máquina. O que seria curva de magnetização? Já comentei com vocês que o campo magnético da minha máquina satura. No início eu tenho uma curva linear, que é uma relação linear entre corrente e campo gerado. Quando eu tenho a saturação de linhas de campo magnético da minha máquina, começa a ter a minha saturação desse meu núcleo. Então aqui mostra a saturação da minha máquina. O mesmo aqui é pela velocidade. Então eu posso aumentar a minha corrente aqui, que não vai ter tanto efeito mais na minha tensão de armadura. Por quê? Porque eu tenho a minha saturação da máquina. Há uma série de fatores que são responsáveis pela diferença entre EA e V. A distorção no campo magnético do entreferro pela corrente que flui no estator, denominada por reação de armadura, a autoindutância das bobinas de armadura, a resistência das bobinas de armadura e o efeito do formato dos polos salientes do rotor. O primeiro efeito mencionado, normalmente é o maior, é a reação de armadura. Quando o rotor de um gerador síncrono é girado, uma tensão EA é induzida nos enrolamentos estator do gerador. Contudo, uma corrente trifásica circulando no estator produzirá por si própria um campo magnético na máquina. Esse campo magnético do estator distorce o campo magnético original do rotor, como se fosse ação e reação, alterando a tensão de fase resultante. Esse efeito é denominado reação de armadura, porque a corrente de armadura, que é do estator, afeta o campo magnético que produz em primeiro lugar. Então, reexplicando, o enrolamento de campo gera um campo magnético que induz corrente no meu estator, que lá vai ter o enrolamento de armadura. Nesse enrolamento de armadura, vai passar corrente. Essa corrente também cria um campo magnético. Este campo magnético da armadura afeta o campo magnético que gerou ele, que é o campo magnético do enrolamento de campo. Nesse efeito é dado reação de armadura. Além dos efeitos da reação de armadura, as bobinas do estator têm uma autoindutância e uma resistência. Portanto, a equação final que descreve Vφ é Vφ igual a EA menos JXSIA menos RAIA. Meu modelo aqui desse motor. Aqui eu tenho o modelo do meu enrolamento de campo, o RF sendo resistência do fio de campo, e os três enrolamentos do meu estator, do meu enrolamento de armadura. Aqui apresentando o modelo de uma fase, onde eu tenho o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura. E para uma dada corrente de campo e uma intensidade de corrente de carga, a tensão de terminal será menor com cargas atrasadas e maior com cargas adiantadas. Nas máquinas síncronas reais, a reatância síncrona é normalmente muito maior que a resistência do enrolamento RA, de modo que RA é frequentemente desprezado no estudo qualitativo das variações de tensão. Para obter resultados numéricos mais exatos, devemos naturalmente levar RA em consideração. Aqui, utilizando o diagrama fasorial, quando eu tenho as cargas resistivas, eu tenho esse diagrama bonitinho. Aqui eu tenho uma carga atrasada e vejo que minha tensão de terminal Vφ vai ser menor do que minha carga adiantada. Como já sabemos, nem toda potência mecânica que entra em um gerador ou uma máquina elétrica, qualquer que for, torna-se potência elétrica na saída dessa máquina. Então aqui eu tenho as perdas desse meu gerador síncrono. Então a potência de entrada vai ser o torque vezes essa minha velocidade. Eu vou ter perdas suplementares, depois perdas por atrito e ventilação, as perdas no núcleo, aí eu vou ter a minha potência efetiva, que eu vou tirar as perdas no cobre, que é o IR², para aí sim eu ter minha potência elétrica na minha saída, que é a raiz de 3 VLL cosseno θ. Se a resistência de armadura RA foi ignorada, já que XS é muito maior do que RA, um valor aproximado da potência de saída do gerador é dado por 3 VφEA dividido por XS vezes seno de delta. O ângulo delta é conhecido como ângulo interno ou ângulo de conjugado, torque, da máquina.
Observe também que a potência máxima que o gerador pode fornecer ocorre quando o delta é igual a 90 graus, que é o limite de estabilidade estática. As máquinas reais apresentam ângulos típicos de conjugado ou de torque a plena carga de 20 a 30 graus. Para determinar os parâmetros do meu gerador síncrono, eu utilizo dois ensaios, a vazio e a plena carga. No ensaio a vazio, o gerador é colocado para girar na velocidade nominal, a corrente de campo é incrementada gradualmente e a tensão nos terminais é medida a cada passo. Por conta dessa minha saturação da minha máquina, eu não vou ter essa linha de entreferro, porque eu tenho a saturação. Dessa forma, eu vou ter uma linha um pouquinho inclinada, porque eu vou ter a saturação magnética da minha máquina. No ensaio de curto-circuito, eu vou ajustar a corrente de campo novamente em 0 e colocar em curto-circuito os terminais do gerador, utilizando o conjunto de amperímetros. Então, a corrente de armadura IA ou a corrente de linha IL é medida enquanto a corrente de campo é incrementada. Então, aqui eu vou ter a curva característica de curto-circuito. Se EA e IA forem conhecidas em uma dada situação, então a reatância síncrona XS poderá ser encontrada. Portanto, o método aproximado para determinar a reatância síncrona XS com uma dada corrente de campo é: obtenha a tensão gerada interna EA a partir da cave, onde essa cave é curva característica vazio, para aquela corrente de campo. Obtenha a corrente curto-circuito IA de curto-circuito a partir da curva característica de curto-circuito. Para aquela corrente de campo, encontre XS aplicando a equação XS é aproximadamente igual a EA sobre IA, que é igual a Vφ a vazio dividido por EA. Aqui é um gráfico colocando todos os parâmetros juntos, então eu tenho 3 eixos verticais, um eixo horizontal, que é a única variação aqui que eu vou ter é da minha corrente de campo, e eu tenho as 3 curvas aqui, a característica vazio, a característica curto-circuito. E eu tenho a relação entre essas duas curvas com a minha reatância XS. Quando eu tenho ele operando isolado, se as cargas com fator de potência em atraso ou com potência reativa indutiva forem acrescentadas a um gerador, V e a tensão de terminal VT diminuirão de forma gradativa. Se as cargas com fator de potência unitário sem potência reativa forem acrescentadas a um gerador, haverá um pequeno aumento na tensão de terminal. Se as cargas com fator de potência adiantado, Q ou cargas de potência reativa capacitiva, forem acrescentadas a um gerador, V e a tensão de terminal VT aumentarão. Nós já vimos por que isso acontece, por causa da relação fasorial das cargas atrasadas e adiantadas. Aqui novamente eu trago a relação fasorial. Aqui eu tenho os efeitos do incremento de carga do gerador sobre a tensão de terminal, mantendo constante o fator de potência atrasado, o fator de potência unitário e o fator de potência adiantado. Então, quando eu tenho o fator de potência atrasado aqui, a minha variação da tensão, seguindo esta curva aqui. Quando eu tenho o meu fator de potência unitário, eu vejo que a variação é bem menor. E quando eu tenho o fator de potência adiantado, esta vai ser a variação da minha tensão. Uma maneira conveniente de comparar os comportamentos de dois geradores é através da sua regulação de tensão. Essa regulação de tensão é a tensão em vazio menos a tensão a plena carga dividido pela tensão a plena carga vezes 100%. E pode ser resumido da seguinte forma: uma diminuição da resistência de campo do gerador aumenta a sua corrente de campo. Um incremento na corrente de campo aumenta o fluxo da máquina. O incremento de fluxo aumenta a tensão gerada interna, EA igual a Kφ ω, e o incremento em EA aumenta Vφ e a tensão de terminal do gerador. Diversos geradores podem alimentar uma carga maior do que apenas uma máquina isolada, quando eles estão operando em paralelo. A presença de muitos geradores aumenta a confiabilidade do sistema de potência, porque se um deles falhar, não ocorrerá uma perda total de potência para as cargas. Eu tenho redundância no meu sistema, eu posso, por exemplo, no caso da distribuição de energia nossa, tirar uma usina que eu vou continuar conseguindo alimentar todas as cargas. A presença de muitos geradores em paralelo permite que um ou mais deles sejam removidos para desligamento e manutenção preventiva. Quando apenas um gerador está sendo usado e não operando próximo de plena carga, então ele será relativamente ineficiente. Quando há muitas máquinas menores em paralelo, é possível operar com apenas uma fração delas. As que tiverem realmente operando estarão funcionando próximo à plena carga e, portanto, mais eficientemente. Já comentei isso com vocês, máquinas elétricas são mais eficientes trabalhando no nominal dela, ou a plena carga. Se eu tenho um motor de 1 cavalo e eu utilizar 1 cavalo, ele vai ser mais eficiente que quando ele estiver utilizando meio cavalo. O mesmo vale para transformador, máquinas síncronas, máquinas assíncronas. Para fazer essa ligação em paralelo,
eu preciso que as tensões de linha dos dois geradores sejam iguais. Os dois geradores devem ter a mesma sequência de fase. Os ângulos das duas fases A devem ser iguais. Obviamente, se as duas fases A são iguais, o ângulo, eu tenho que todas as outras fases também terão ângulos iguais. A frequência do novo gerador, o gerador que está entrando em paralelo, deve ser ligeiramente superior à frequência do sistema que já está em operação. Um dos testes para ser feito é eu colocar esses dois geradores conectados com 3 lâmpadas. Quando essa lâmpada parar de piscar, quer dizer que eu não vou ter variação de tensão nesse meu gerador 2, nem no gerador 1, e assim eu posso ligar essa chave e conectar o meu sistema. A queda de velocidade QV de uma máquina motriz é definida pela equação QV é igual a velocidade de vazio menos a velocidade de plena carga dividido pela velocidade de plena carga vezes 100. O que isso representa? A queda em velocidade quando eu estou adicionando potência nesse meu sistema. Então, a velocidade em vazio vai ser maior do que a velocidade em plena carga, como está mostrado aqui, quando eu aumento a minha potência. A minha frequência em vazio é um pouco maior a minha frequência em plena carga. Por isso que eu entro no meu sistema com a máquina com a frequência um pouquinho maior, porque ela vai cair quando estiver em plena carga. Além disso, eu também vou ter variação da minha potência reativa. A maioria das máquinas motrizes de geradores apresenta queda de velocidade de 2 a 4%, como definido na equação. Ou seja, existe uma variação de velocidade de 2 a 4% entre vazio e plena carga. Agora, quando um gerador síncrono é conectado a um sistema de potência, ou seja, um barramento infinito, ele é tão grande que não há nada que o operador do gerador possa fazer para alterar de modo significativo o sistema, porque é como se fosse uma gota d'água no oceano. Não vai fazer muita diferença. Essa é a ideia e do conceito de barramento infinito. Então, o barramento infinito é um sistema tão grande que eu não vou afetar quando eu adicionar ou retirar um gerador. Muitos geradores reais têm conectado a eles um sistema de desligamento no caso de inversão de fluxo de potência. Assim, é imperativo que, ao entrar em paralelo, o gerador esteja com sua frequência mais elevada que a frequência do sistema que já está operando. Se o gerador que está entrando começar a consumir potência, ele será desligado da linha. Por isso, também eu tenho que a frequência tem que ser um pouquinho maior quando ele está entrando no meu sistema, para evitar que ele consuma energia e não entregue energia. Quando um gerador está em paralelo com o barramento infinito, a frequência e a tensão de terminal do gerador são controladas pelo sistema ao qual ele está ligado. O ponto de ajuste no regulador do gerador controla a potência ativa fornecida pelo gerador ao sistema. A corrente de campo do gerador controla a potência reativa fornecida pelo gerador do sistema. Quando eu tenho 2 geradores operando em conjunto, como é o caso dessa figura aqui, o sistema está condicionado a que a potência total fornecida pelos 2 geradores em conjunto deva ser igual à quantidade consumida pela carga. Nem a frequência do sistema, nem a tensão de terminal estão condicionados a serem constantes. Para ajustar o compartilhamento de potência ativa entre os geradores sem alterar a frequência do sistema, simultaneamente, aumente o ponto de ajuste no regulador de um gerador e diminua o ponto de ajuste do regulador do outro gerador. A máquina cujo ponto de ajuste no seu regulador for incrementado assumirá uma parte maior da carga. São balanceamentos de carga entre os 2 geradores. Para ajustar uma frequência do sistema sem alterar o compartilhamento de potência ativa, simultaneamente, aumente ou diminua os pontos de ajuste em ambos os reguladores. Eles vão compartilhar da mesma potência, porém vai alterar a frequência do sistema. Para ajustar o compartilhamento de potência reativa entre os geradores sem alterar a tensão de terminal, simultaneamente, aumente a corrente de campo de um gerador e diminua a corrente de campo de outro gerador. A máquina cuja corrente de campo aumentou assumirá uma parte maior da carga reativa. Para ajustar a tensão de terminal sem alterar o compartilhamento de potência reativa, simultaneamente aumente ou diminua as correntes de campo de ambos os geradores. Ou seja, o enrolamento de campo comanda do consumo de carga reativa. Quando eu ligo essa máquina contínua, eu vou ter um período transitório. Esse período transitório é quando eu vou ter oscilação da minha tensão até que ela se estabilize. Então, é o momento de ligar. Então, tem um período subtransitório, onde essa oscilação é maior, que seria a corrente de partida. Logo após, tem o período transitório, que essa corrente vai começar a diminuir gradativamente até se estabilizar, que eu tenho o período em regime permanente.
Então este aqui é um gráfico em semilogarítmico do valor da componente CA da corrente de falta em função do tempo. Então com ele, as constantes de tempo subtransitórias e transitórias do gerador podem ser determinadas. Ele mostra então como que varia essa minha corrente nesses 3 períodos. Tratando das especificações nominais, em um gerador síncrono, os limites de aquecimento do estator e o do rotor, juntamente com qualquer limitação externa, podem ser expressos de forma gráfica por um diagrama de capacidade. Então aqui mostra graficamente os valores máximos que eu posso obter, tanto de potência reativo quanto de potência ativo. Essa máquina vai ter os limites e vai respeitar um gráfico como este.